Sem Tabu Podcast. Estamos no ar com mais um Sem Tabu Podcast. Eu me chamo Alexandre Felipe e eu tenho a honra de dividir essa bancada com a maravilhosa... Oiê! Pra quem não me conhece, eu sou Denise Tremura, também conhecida como De Tremura nas redes sociais. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Se você já é inscrito, dá aquele joinha pra ajudar o canal a crescer, beleza? E hoje nós temos duas convidadas muito interessantes, muito legais. Tudo bem com vocês, garotas? Sensacional! Tudo bem. A gente tá com coletivas, né? Esse mês, elas estão aqui em Rio Preto, estão colocando fogo lá na Câmara de Vereadores. É claro que a gente veio aqui pra saber de tudo que tá acontecendo, né? A gente sempre pergunta, né, primeiro pra falar de vocês, mas eu vou fazer diferente hoje. Posso, Dê? Vai, vamos lá. Ô, Fran, quem que é a Bruna? A Bruna, além de ser essa mulher maravilhosa, linda, gostosa pra caralho, inteligentíssima também, a Bruna é militante do Ana Montenegro, coletivo feminista classista ligado ao PCB, e ela é uma das integrantes co-vereadora com as coletivas. Ah, e Bruna, quem que é a Fran? A Fran é essa mulher foda e maravilhosa, integrante do Juntas e do PSOL. E a Fran é uma designer. É designer o nome, né, Fran, da sua profissão? Puta, uma das melhores que eu já conheci. Pensa numa mulher talentosa, pensa numa mulher que faz uma arte digital foda. É a Fran, responsável por toda a nossa identidade visual. Cara, legal. a Fran é foda, só quero dizer isso. Aê, ó. E pra quem não sabe, o que é um coletivo? Explica pra gente. Contigo, comigo. É assim, eu sou do coletivo feminista, então isso é diferente do Coletivas, ainda que o Coletivas parta meio desse mesmo pressuposto, né? No meu caso, o coletivo que eu faço parte é um grupo de mulheres feministas. Nós somos uma frente de massa do Partido Comunista Brasileiro, PCB. E a gente se organiza em torno da análise de conjuntura e das mesmas pautas, né? Inclusive com o partido. E militamos por essa causa. Então, é um grupo de mulheres que estão dentro de uma mesma linha teórica, de uma leitura política, de uma análise de conjuntura aí da sociedade. Agora, o Coletivas... O Coletivas recebe esse nome justamente porque as integrantes são militantes de coletivos feministas. Existem vários tipos e formatos de coletivos, né? Coletivos LGBTQIA+, coletivos de negritude. A gente faz parte, a nossa história de militância vem dos coletivos feministas. E como temos uma história de militância da nossa união, dos dois coletivos, de vários outros coletivos também, então, nada melhor colocar o nome do nosso grupo de coletivas. Que ótimo. E aí vocês resolveram se juntar, né? É vocês quatro, que além de você tem a Jéssica Oliveira, que é psicóloga, e tem a Priscila, que ela é conselheira tutelar, né? Isso. Vocês quatro resolveram pra se candidatar a cargo de vereadora, que é na cidade, assim. E aí bugou o cérebro, né? Porque até então a gente tá acostumado a votar em uma pessoa. E de repente fizeram uma campanha 4 mulheres. Como assim? Como de onde que surgiu funciona essa ideia, isso? né? Como funciona? E se eleito o coletivo, como que é o trabalho dentro da Câmara? E posso só fazer um adendo? E aí vocês vão gastar o dinheiro público? Porque aí vai ter que pagar 4? Agora essa conversa. Vamos salário. Posso explicar, Bruna? Claro, começa, Ó, Fran. vamos lá. As candidaturas coletivas não são uma novidade com a gente. Aqui em Rio Preto, sim. Mas a gente tem a mandata coletiva, que a representante, pela lei, é a Mônica Seixas, mas foi um acordo entre 8 pessoas. Algumas pessoas foram saindo, assim, aos pouquinhos, tal, mas... por exemplo, a Érica Hilton, que hoje é vereadora em São Paulo, maravilhosa. Fazia parte desse coletivo. E, assim, as experiências de mandatos coletivos que a gente vê no Brasil, cada um tem o seu acordo, como definir as pautas e as decisões, etc. Pela nossa legislação, é só uma pessoa que assina, né, como vereadora. Então, no nosso caso, é a Jéssica. Mas o nosso acordo político é que todas as decisões, todos os projetos, até a nossa comunicação. Então, ela fala assim, a Fran criou a identidade, mas tudo foi
passado por elas, toda uma decisão coletiva mesmo, né? Nada passa se uma tiver em desacordo. A gente não coloca uma votação simplesmente assim, a maioria ganhou. Não, a gente debate até chegar numa solução em que todas estão de acordo. E aí, agora, por que a gente está este mês na vereança? Né? Aí é uma novidade também em Rio Preto e também na política nacional, até dá para se dizer, que é uma proposta do PSOL Rio Preto, encabeçada pelo João Paulo Rilo, que uma vez por ano, né, durante um mês, ele tira uma licença não remunerada, então ele não recebe. Né? E aí, as 4 suplências, né, os 4 suplentes da última eleição assumem por um mês. Então, ano passado foi o professor Elcio, esse ano somos nós, ano que vem vai ser ou o Douglinha, que a gente conhece aqui, o Douglas é o que tá aqui, ou tá? o Mica, o Douglinha aqui que opera. Aí a gente vai entrevistar o Douglas. Quem vai operar o Douglinha, som? por favor. Você. Eu venho operar o som, então, Douglas. Como vai ficar? Ele vai ficar ali, vai entrevistar ele da mesinha ali, gente? Como vai ser? Vocês vão ter que pensar nessa logística. Aí, essa coisa da verba pública. Pela legislação, então, só uma pessoa recebe. A gente está trabalhando de graça mesmo. Tá vendo o povo que fala demais? É muito importante entender isso, que não tem esquema de, pega o salário e divide. Não. Quem recebe é a Jéssica, até porque a Jéssica é à frente de todos os compromissos, das sessões. Nós 3 que estamos juntas, eu, a Pri e a Fran, a gente não tá em todos os compromissos, até porque a gente segue na nossa rotina de trabalho normal, cumprindo as nossas rotinas, e aí a gente pega os compromissos em horário diverso do nosso trabalho. Nos finais de semana a gente tem trabalhado muito também, então não tem gasto, não paga as 4 e a gente não divide esse dinheiro. E na verdade sai até mais barato, né? Porque tem 4 cabeças pensantes, só que paga uma, né? Exatamente. Não só as 4, né? Tem a 5ª coletiva que a gente fala que é o nosso elemento surpresa, que é a Flávia, que ela é nossa assistente, nosso gabinete. Nossa guru, enfim, nossa tudo, guru. tudo. Então, Flávia, te amo. Não, sem a Flávia. Eu vou denunciar ela. Posso denunciar ela? Denúncia. Ai, meu Deus. Eu perguntei pra Flávia, encontrei ela ontem. Falei, por que você não tá no Coletivas na frente? Você tá na... porque elas que vão morrer primeiro. Porque elas que estão lá na... Porque ninguém sabe que eu existo. Eu falei, que ótimo, eu vou fazer. Eu sei, é uma brincadeira. Foi uma brincadeira, mas... Uma coisa importante de lembrar, a Jéssica continua fazendo o trabalho dela como psicóloga, ela reagendou tudo, então ela é autônoma, eu também sou autônoma, mas assim, ela mudou toda a agenda dela, ela conseguiu mudar toda a agenda dela para estar mais presente nesses compromissos políticos. E, gente, os nossos boletos não deixam de chegar, então a gente tem que continuar trabalhando e a gente está fazendo, assim, das tripas coração para conseguir dar conta de tudo. E a gente é foda pra caralho que a gente tá indo, né? Exatamente. E eu acho que vale, Fran, dizer que o PSOL, né, que tem essas candidaturas coletivas, foi quem fez o convite pra mim, como Ana Montenegro e como frente de massa do PCB. E aí a Flávia também entrou junto, como militante também do ANA e do PCB. Então, além de ser um mandato coletivo, é um mandato coletivo entre organizações políticas. Então, isso é muito legal também, é super importante. A gente chamou mais pessoas, mais mulheres, né? No caso, a gente queria candidatura coletiva feminista mesmo, de mulheres, mas muitas não puderam se comprometer. Por questões de trabalho, por questões da família. De por filho, que sempre sobra mais pra mulher. E até também de autoconfiança política. Então, como é difícil para as mulheres ocuparem a política, esse sistema oprime a gente até dentro da nossa cabeça, da nossa mente, gente. Então, as coletivas eram para ser mais mulheres. Exatamente. Porque tem, assim, se tem cota para as mulheres, né? Porque cada partido tem, acho que 30%. Isso. Porque ainda é tão difícil para as mulheres ingressarem na política, além disso, tudo que você falou, né? De estar na cabeça, de ter mais compromisso de filho. O que falta, na opinião de vocês, o que falta
para incentivar, para trazer a mulherada para a política mais e para conseguir ocupar mesmo os espaços, porque também não adianta ter 30% de cota para candidatura e não ter 30% ali de vagas no plenário, na Câmara, né? Então, eu acho que a existência das cotas, né, já mostra que a gente tem uma defasagem histórica nesse campo. Então, é um modo de incentivar. Mas a gente tem 10% de mulheres ocupando a política hoje. Eu acho que o que a Fran colocou é um ponto fundamental, que é justamente o espaço de poder nunca foi o espaço feminino. As mulheres passam a ocupar o espaço de poder, historicamente, há muito pouco tempo. Mais mulheres, lógico, nós tivemos exceções ao longo da história, mas mais mulheres ocupando esse espaço, então é muito recente. Isso criou na gente a maneira como a gente cresceu, a maneira como a gente se viu representada, muito medo de estar nesses espaços. Também porque quando estamos nesses espaços, há um outro ponto, nós somos alvos muito mais visados. Hoje é aniversário de morte da Maria. 4 anos da morte dela, e aí? Até agora? Vejam se não é um exemplo de como a mulher na política, e uma mulher preta e periférica como a Marielle incomodou pela força e o poder de ter chegado na política. Veja como somos alvo muito mais visados. E, sobre a questão da votação, as pessoas não se sentem seguras em votar em mulheres também. O machismo é dominante, mulher não serve para isso, mulher tem que lavar louça. Então, é uma conjunção de causas que faz com que a gente seja tão poucas ainda na política. E mesmo que imposto, muitos partidos colocam mulheres como laranjas eleitorais. Isso é verdade. Né? Tanto que o escândalo do PSL, já logo no início do governo Bolsonaro, né, pelos desvios de verbas, até para a campanha dele, então usavam dinheiro que seria destinado para as candidaturas femininas. Eles não são feministas, né, para estar no PSL. Gente. Mas, enfim... desviava o dinheiro, fazia só um materialzinho de campanha, fingia que fazia a campanha, mas o dinheiro mesmo ia para a campanha do Bolsonaro. Então, isso não é novidade. Sim. Não, é triste, né? E aí, eu tava pensando aqui que vocês falaram assim, não, porque o Coletivas é composto por 4 ou 5 mulheres. E aí, eu ouso dizer, cara, na minha humildade, que não. Por quê? Porque na campanha de vocês fizeram plenárias com o povo, né? Então, vocês foram... Olha, até me arrepiou. Vocês foram e perguntaram pro povo, fizeram reuniões para ver o que eles queriam, né? E eu queria que vocês falassem como que foi, assim, essa ideia dessa plenária popular. E aí, no final, vocês tiveram bastante votos e mesmo assim vocês não conseguiram entrar porque tem o coeficiente eleitoral, teve candidatos que teve menos voto e conseguiram e vocês não. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco dessa campanha popular, dessas plenárias e explicassem pro povo o que é esse coeficiente eleitoral que eu fiquei puto. Eu sei da existência, mas eu fiquei puto. Falei, como assim? Né? Então, eu queria que vocês explicassem. E também, mais um adendo, e explicando o coeficiente eleitoral, que eu entendo um pouco, como resolver isso, porque é um problema. Qual seria a reforma política ideal para poder achar uma solução melhor para esse problema? Vamos lá. Pelas plenárias, então. Pelas a plenárias. construção, Que né? Assim, aí eu falo depois da questão da... Beleza. Então, a questão das plenárias. O que a gente entende? Qual que é a palavra-chave? A construção do poder popular. Essa é uma palavra-chave da minha organização e também das meninas e dos movimentos de rua. O poder popular é o poder que, de fato, expresse o que o povo precisa e seja representativo. Afinal de contas, nós temos o poder ocupado por uma burguesia branca, composta de homens, né, de alguns setores bem específicos da nossa sociedade. Então, a ideia das plenárias foi essa de ampliar mesmo para a questão do poder popular. A gente definiu eixos. Quais seriam os eixos que norteariam a nossa campanha? Ou mesmo a nossa atuação na Câmara. Então, tirando esses eixos, nós convocamos essas plenárias. Estávamos em pandemia, e aí no meio da pandemia a gente não conseguiu fazer essas plenárias. Temos problemas técnicos aqui, brevemente. Já resolvemos. Okay. No meio da pandemia, a gente não conseguiu fazer essas plenárias com o povo mesmo. Isso foi muito chato, porque a gente esperava, né, conseguir. Mas foi online e foi sensacional.
porque a galera super se aplicou, super participou e a gente acabava a plenária colhendo todas as propostas encaminhadas e traçamos planos com todos os eixos. Então a gente construiu planos e projetos. O nosso projeto de governo foi com todos os eixos tirados dessas plenárias, todas as ideias que vieram dessas plenárias. Exato. Então, é justamente porque o Coletivas não somos 5 mulheres. E tem mais um elemento surpresa que tá com a gente, que é um homem, que é o Paulo. É, E também também. não podemos não falar do Paulo. O porque Paulo faz tudo. Ele tá na cota ali dos o Paulo é a homens. nossa cota de homem. Obrigada, Porque Deus. vai explorar, porque, né? Não, mas ele é maravilhoso, ele super dá um suporte pra gente também, inclusive em campos que nós não temos afinidades, né, de trabalho mesmo. Ele é um grande organizador também. Ele não é um faz tudo, simplesmente, sabe? É. Ele... Cara, não tem como mensurar a colaboração dele, assim. Exatamente. E aí, então, a gente pensa que o Coletivas é realmente isso. E não é porque a gente está agora ocupando que a gente não continua esse movimento. Primeiro que a gente continua no movimento social, né? A gente continua militando dentro dos nossos coletivos. Então, a gente coleta a pauta desde sempre. E aí, a gente já, inclusive, fez uma audiência pública dentro da Câmara no dia 8. A gente encampou uma audiência que tinha sido tirada para o Rilo, né? O João Paulo Rilo. Como ele não estava, a gente também esteve ali à frente daquela audiência, que seria ele quem comandaria, mas aí a gente também esteve nessa audiência. E a ideia é essa, a gente continua, a gente está articulando os coletivos feministas da cidade, a gente continua articulando a luta, porque não é só nosso o poder, né? E aí vocês conseguiram um monte de voto, foi, assim, muito legal, né? Porque foram... E mesmo assim não entraram. E aí, Fran? O lance do coeficiente eleitoral, a razão dele existir é muito legal. E faz parte até de uma questão política interessante. De não se votar em pessoas, né? Essa coisa que a gente sempre reclama da personificação da política, né? É aquele cara que resolve, mas tem toda uma ideologia por trás. O que aquele partido defende? O que essa pessoa que faz parte desse partido tem como programa, né? Então, por isso há o coeficiente, porque se há uma base, né, popular que vota massivamente em determinada sigla, então mesmo que assim, por exemplo, lembra do Tiririca? Lembro. Ele levou primeira um monte vez, de gente levou um junto. monte de gente junto por conta disso. Então ele foi usado como personificação, né, um personagem para ser votado. Mas como existe coeficiente eleitoral, ninguém pensou sobre a ideologia daquele partido. Então, se as pessoas tivessem mais debate político sobre ideias, sobre mudanças, sobre tirar essa coisa da personificação, que, aliás, uma das propostas dos mandatos coletivos é isso. Isso, exato. Né? Trazer esse debate para a população, falar sobre ideias políticas, sobre ocupar política, sobre fazer política no dia a dia. Né? Sair um tanto da política institucional. A gente representa os coletivos os mandatos coletivos, né, assim como o nosso, representam a política feita na rua, ocupando, invadindo a política institucional. Exato. Então, a gente precisa fazer esse debate para melhorar esse cenário. E também para que, por exemplo, se quebre um pouco essa questão. Nas últimas eleições, o PSOL aqui de Rio Preto teve muita dificuldade de conseguir mais candidatos a vereadores, né? De fazer chapa, e enfim. Então, partidos pequenos, principalmente os de esquerda, estão sendo muito calados. Se fala muito daquela coisa, mas tem muito partidos, tudo para pegar o fundão eleitoral. Na verdade, é tudo manobra para calar os partidos. O PCB perdeu o fundo eleitoral, Exato. que tinha antes. Perde força política isso, gente, porque ainda mais que somos movimentos de massa, movimentos de trabalhadores, a gente não tem padrinho político, a gente não tem financiamento de empresários, essas coisas. A gente defende pautas que eles são radicalmente contra. Então, como que a gente vai fomentar? Então, a gente precisa reformar essa questão do fundo eleitoral, que está um escândalo esse ano, e vai justamente para as maiores siglas, que não representam 80%, 90% da população que vota. Não representa.
Então, ou a gente muda esse sistema, né? Acho que a gente já vai mais para a revolução, né? Exatamente. Vocês já querem pegar em arma, né? Vocês não O aprendem. problema não é nem só pegar em arma, mano. É assim, não precisa E necessariamente você pegar tem, em arma. você tem que ensinar quem vai atirar, porque do jeito que o povo tá perdido, vai atirar no próprio pé, né? Exatamente. É mais ou menos o que está acontecendo lá na Ucrânia e Rússia, que é um horror dos dois lados, enfim, não tem nunca certo em nenhuma guerra, mas Estados Unidos, OTAN, União Europeia, brigando com outro imperialista que é o... E aí estão lá os cidadãos da Ucrânia tentando se defender e estão levando bomba em cima da cabeça, o soldado russo também. Então, por isso que a gente tem que educar as pessoas para não atirar no próprio pé, que é o que está acontecendo lá e em outras guerras coloridas também. Mas uma coisa que eu tava pensando, que eu pensei muito nessa questão do coeficiente eleitoral quando vocês não entraram, sendo que vocês tiveram bastante voto, né? Porque assim, eu entendo, eu acho que é muito importante a gente votar... Pensa pelo seguinte, com a nossa votação, a votação do Linhas, do Rica, tudo mais, a gente conseguiu colocar pelo menos um vereador de esquerda, que é o João Paulo Rio. Sim, não, e é muito bom isso. Mas assim, se a gente partir da premissa que a maioria das pessoas votam não por partido, vota... Porque assim, na nossa bolha, claro, vai votar porque a gente... Mas a maioria do povo vota por pessoas. E assim, as pessoas que me perguntavam não sabiam nem quem votava. Vota no coletivo. A pessoa não sabia nem... Ia votar na Coronel lá. Não, vota no Coletivas, porque... E aí, porque... Assim, a gente tem uma ideia que é a ideia perfeita, só que a maioria do povo não segue essa ideia. E no final, a gente considera como se tivesse baseado nessa ideia. Então fica uma coisa desproporcional. Porque na maioria o povo queria vocês por causa que era vocês. Sim. Não era porque era infelizmente, né? Mas não é porque era, tipo assim, toda uma ideia. Porque era coletivo, que era diferente. E aí foi, né? Aí ficou um pouco meio que decepcionante. Mas dá pra entender esse processo. Que, na verdade, é educação eleitoral, né? Aquela consciência mesmo Foi política, a primeira né? vez que vocês se candidataram como coletivo? Foi. Legal. Então, numa próxima já pode ter um desempenho maior, melhor. Sim, não, a qualquer coisa, sabe? Foi a primeira vez. E assim, a educação política, né, é algo fundamental. Eu sou professora de Sociologia da rede pública e no 3º ano do currículo a gente tem ciência política. E quando a gente chega lá, é muito incrível como os alunos, primeiro, eles começam odiando e depois eles percebem o quanto é interessante entender de política, porque a gente não fala de política institucional, né? Não fala do partido A, do partido B, a gente fala sobre estrutura política, conceito político. Isso é fundamental. E aí, quando a gente explica para eles coeficiente eleitoral, né, votação majoritária, essas coisas, eles ficam, nossa, mas então é por isso, é assim que funciona? Então, a gente precisaria ampliar. Só que veio a maldita da reforma do ensino médio e que está abafando o novo currículo do Estado de São Paulo e a reforma do ensino médio é uma atrocidade com a educação pública brasileira. E aí a gente entende que isso não é por acaso, né? Porque manter as pessoas sem compreender o próprio processo eleitoral e sem compreender que política é o que comanda a vida delas é um prato cheio para quem continua no poder. E eles vão colocando meio palavras-chave para enganar o povo, como o caso da escola sem partido. Porque se você perguntar para qualquer pessoa, mãe, você acha que tem que falar de partido? Não! Mas não é isso, na verdade. Eles querem calar toda uma ideologia de conscientização política. Mas aí eles falam como escola sem partido para falar, não, ó, tá vendo? O povo não quer escola. Mas eles acabam, né, tipo... enganando, né? Até porque a escola tem partido. E é o partido do poder dominante. A escola tem partido. A escola do Estado de São Paulo tem partido há mais de 20 anos. Esse partido tem nome, PSDB. E as políticas são políticas neoliberais de educação. Total. É a escola do partido. Ela não é uma escola pública. Ela é a escola do partido. E ela está sendo desmontada. Então é uma falácia. Porque o que não querem que a gente fale dentro da escola é sobre racismo, sobre LGBTQIAP+, fobia, sobre capacitismo, sobre questão indígena. É isso que não querem que a gente fale dentro da escola. E aí misturam tudo na cabeça das pessoas, elas são desinformadas e alienadas porque a classe trabalhadora e essa é a essência do capitalismo, ter uma classe trabalhadora alienada, e aí a gente fica cada vez mais refém dessa escola que tem partido. Posso só dar um adendo? Essa semana eu assisti um vídeo de um historiador, que é do PCB, inclusive, ele chama Ian Neves. Procurem o vídeo Por que Odiamos Margaret Thatcher. E aí ele colocou em vários pontos todas as merdas que ela fez durante o governo, né? E aí um deles,
Galera, 40 anos atrás, o mesmo discurso do tal Escola Sem Partido, ela fez há 40 anos atrás. Os caras copiaram e colaram da Thatcher. É bizarro. E ela é a fundadora do neoliberalismo. Ela foi a grande dama do neoliberalismo. Ela começou esse rolê, praticamente. Então, sim, eu sugiro procurarem Ian Neves. Se eu não me engano, o canal chama História Pública. E aí procura o vídeo Por que Odiamos Margaret Thatcher. Toda a merda que você tá vendo acontecer agora no governo Bolsonaro, Guedes, o desmonte da educação pública... A bonitona começou há 40 anos atrás. Nossa, e assim, gente, vocês acham que os coletivos são uma tendência na política? Vocês acham que veio para ficar? E é uma forma das mulheres conseguirem se unir, se fortalecer para começar a ocupar esses espaços? Exatamente. Tanto que a gente fala que uma de nós sozinha, para ser vereadora, a gente não ia dar conta. Não teria chegado aí. A gente deu conta de fazer tamanho que foi essa campanha, de conseguir esses votos, de conseguir essa mobilização popular, porque estamos neste grupo. E uma dando apoio à outra, então quando uma não pode, preciso dar um corre aqui no trabalho, então você escreve o texto, você faz a ata, você aqui, você sempre... E cada uma num campo de atuação, eu consigo fazer isso melhor. Então, porque a gente não tinha grana para contratar agência, assessor, alguma coisa assim, a gente fez tudo na nossa unha mesmo, na raça. Então... Na nossa raça e na raça da militância, né? A gente contou muito com a nossa militância. É importante dizer isso. Porque a gente viu a juventude do Partido Comunista, a gente viu os militantes do PSOL, dos nossos coletivos, do Juntas e do Ana Montenegro, com a gente na campanha mesmo, indo pra rua, panfletando, sabe? Tudo por acreditar nessa ideologia, por acreditar na causa. Mandando mensagem pros contatos, conversando, enchendo o saco de todo mundo pra poder votar na gente. É porque eu acho que é uma construção também, né? Por exemplo, as pessoas aqui de Rio Preto, né? Que já é militante, já conhece vocês. Sim. Então, na verdade, não é uma pessoa que chegou agora aqui, vamos construir uma campanha política. Não, na verdade, a política já vem construída há tempos. Né? Então as pessoas que, na verdade, estavam lutando por vocês, estavam lutando por elas também. Isso, né? Porque que estava no meio, que estava lá na rua junto, que estava panfletando, que estava nos grupos de estudo. Então, assim, é isso que acho que as pessoas se identificaram. Então não foi nem sacrifício, na verdade. Né? Com certeza. Foi essa identificação e foi a luta por si mesmo, por falar, olha, a nossa pauta vai estar dentro do espaço institucional. E isso é super importante, né? Então... Por isso que movimentos sociais causam tanto medo, porque o povo organizado em coletivos, em movimentos... Então, a gente chama coletivas também por isso. A gente não surge do nada. Foi criado, nossa, que pegada de marketing legal, né? Marketing eleitoral. Não. Então, assim... Foi uma sequência natural por estarmos organizadas. A gente precisa organizar as pessoas nas lutas. E aí eu acho que tem um adendo que é bem técnico e que eu acho que vale a pena. Qual que é o papel do legislativo, né? O papel do legislativo é fazer o meio-campo entre o executivo, que é o presidente, ou o prefeito, ou o governador, e o povo. Eu sempre digo, o legislativo são os ouvidos e os olhos na população e para a população. O legislativo tem que olhar o povo o tempo todo. Esse é o papel dele. Se você tem um vereador, na realidade, 4 cabeças, né? Se você é uma, sei lá, que criatura mitológica nós somos, você tem 4 pares de olhos e 4 pares de ouvidos dispostos para escutar o povo. Você aumenta a comunicação. Então, as candidaturas coletivas são uma estratégia incrível da sobrevivência da democracia. Porque a gente vive numa democracia burguesa. Quem consegue chegar é quem tem horário, quem tem mais cadeiras feitas, que tem fundo partidário, que tem investimento de empresário, que tem muita hora na TV. A gente não tem tempo, a gente não tem nada, a gente é tudo na raça. Então, quanto mais formos e quanto mais olhos e ouvidos pro povo, melhor. Então, eu acho que é uma tendência, as candidaturas coletivas. Eu nunca me candidato, não vou falar nunca, né? Mas não fala nunca porque eu falei quase nunca me candidataria para candidato para ser vereador. Mas, por exemplo, se fosse num coletivo de LGBTs, aí eu poderia pensar, seria mais uma possibilidade, mas não que
Tá nascendo uma ideia aqui. Não, mas não, mas assim, mas a resposta é não. A resposta é não, mas eu me sentiria muito mais seguro de ter camaradas iguais a mim que ia lutar e ia já saber. Porque se eu cair, porque eu vou cair, alguém ia me segurar falando, agora eu vou. Exato. E eu acho que é isso, né? Ô, meninas, e nesse ano tem eleição para deputados, né? E as coletivas vão encarar o pleito? Tá vendo? Tá falando. Não, você não venha, não. Não, assim, eu acho que algumas questões que são importantes, que é assim, a gente tá aprendendo a política institucional. Hoje eu até saí da Câmara e vim pra cá, brinquei com as meninas, peguei a ordem do dia de amanhã, peguei, né, o resumo da sessão. Falei, gente, olha que delícia, eu já tô entendendo o que significa isso, eu tô entendendo a justificativa dos projetos, eu tô entendendo o que a gente tá votando de verdade. É muito aprendizado, porque ela é cheia de coisas, a política institucional. Então, assim, acho que a gente nem teria maturidade, por mais que quiséssemos, nem teríamos maturidade ainda. A gente precisa aprender. Mas será que isso não é... Posso fazer uma provocaçãozinha? Vai, psicólogo. Já Será senti o que isso psicólogo. não é o inconsciente de você ser mulher e já tá educada a achar que não é capaz? Por mais que não, porque o homem iria de qualquer jeito. Porque eles já acham que são bons, entendeu? Mas tem uma outra coisa que eu acho que a gente se cobra muito, que a gente até brinca, sobre nossas falas e os nossos posicionamentos. De como a gente se cobra pra falarmos de maneira eficiente, justa, honesta e correta. Às vezes a gente vê o discurso de uns sujeitos que estão presentes ali, aí a gente brinca. Ai, mas se aquele sujeito tá falando, por que eu tô com medo? Mas é porque o nosso ponto de referência nunca são esses caras que fazem de qualquer jeito. O nosso ponto de referência, primeiro, é a nossa militância, que a gente sabe quem é e que a gente respeita muito, e que a gente sempre falou pra ela e com ela, então não é lá que a gente vai falar diferente de qualquer jeito. E o segundo é que a gente não aceita ir de qualquer maneira. Porque se a gente consegue isso, se a gente consegue esse espaço, a gente quer estar lá da melhor maneira. Óbvio que quando me chamaram a primeira vez, eu falei não. A minha primeira resposta para o Coletivas foi não. Foi da insistência que eu entrei no Coletivas. E de falas que me provocaram. Você não tá com medo por ser mulher? Porque você aprendeu que mulher não é espaço? Eu acho que agora... Mais do que isso, a resposta é: a gente não aceita fazer de qualquer jeito. Exatamente. Então a gente Mas tá posso aprendendo falar e uma preparando coisa, o Brasil? terreno. Ó, Brasil. elas vão ficar um mês, né? Elas estão nesse mês de março, que também é o mês das mulheres, assim. O mês das mulheres, na verdade, é o ano todo, mas é porque é simbolicamente, né? Isso. E aí elas já entraram com um monte de projeto de lei. Elas já chegaram lá, já protocolando. Quais são? O que vocês agitaram já logo. E o que o pessoal da Câmara achou de vocês? E quais são os projetos de leis, assim? O que vocês pensaram? Pode começar. Vamos lá, eu vou falar alguns, você fala outros. Tá. A gente protocolou logo de cara 7, mas por que a gente pensou em fazer isso? É só um mês. E a gente vai dar batalha para aprovar o que a gente conseguir aprovar. E muito também provocar o debate. E a gente não vai fugir do debate. Então, por isso que a gente fez essa maratona, né? Então, era 2, 3 semanas antes, já pensando. A gente tem já todo um material extenso da campanha e da nossa militância, como a Bru comentou. Mas aí, assim, a gente vai dar foco nisso aqui, é mês das mulheres, somos feministas, então vamos pegar os PLs aqui e tal, formatamos. Então, já bem antes. Então, essa vereança já começou antes, vamos dizer assim, né? Para poder fazer o debate enquanto estivermos lá. Aí, então, alguns, por exemplo, tem um que a gente já está apresentando, né? A gente vai colocar tudo nas nossas redes sociais também, né? Opa, legal. A gente vai deixar as redes sociais das meninas. Coletivas, depois segue vocês lá, entram. inclusive, para se comunicar. Isso, até para mandar DM pra gente, proposta, sugestão, enfim. Um é o Lei Maria da Penha nas escolas, 45 minutos semanais para os alunos aprenderem não só como é a lei, mas também toda a rede de apoio para as mulheres que sofrem, né, violência, que está contida na lei. Também fazer um debate... E mulheres trans, vocês estão nessa lei, tá? Estão nessa lei. É importante, né? Porque... Vocês estão nessa lei. Aí tem muito machistinha, bosta, que fala assim, mas e se é um casal de lésbica que bate na outra? Também tá, gente? É praticamente assim, tipo... É mulher, sofreu violência doméstica,
pelo simples fato de ser mulher, não importa quem foi que fez, mas a gente sabe que 90% são os homens que fazem. 99, né? 99, Você foi boazinha. 99. Vai. Aí, então, assim, para também criar esse debate com a futura geração de homens. Não adianta a gente falar só para a nossa bolha, só para as mulheres. A gente precisa educar os homens a não serem machistas. Então, a gente sabe que a melhor forma de quebrar o ciclo da violência é a educação. Sim. Né? Legal. Não ser punitivista. Outra é a lei de prevenção ao suicídio, de publicizar, né, os canais de apoio. Também campanha de cartazes com o número do CVV, que as pessoas conheçam os centros de referência, que as pessoas busquem realmente mais qualidade da saúde mental e também, assim, como as pessoas procurando, pressiona para que o poder público aumente também a capacidade de atender essas pessoas. Exato. Então, outro também é a liberação do transporte público, né, do passe, o passe livre para mulheres que foram vítimas de agressão também, por Um ano. Por um ano, né? Isso. Porque muitas mulheres não têm condições financeiras, muitas vezes as que sofrem violência também sofrem violência financeira, não tem condição de pagar um busão para ir, aí tem que ir na legal. delegacia, tem que fazer IML, tem que Até procurar um procurar trabalho, emprego, né? trabalho, procurar Sim. onde morar, ou até sair da casa quando tiver com medo. Então, é super importante. Tô tentando lembrar os outros. A lista Fala suja aí. do Isso, machismo. por favor, fala. Que é sobre a gente criar uma lista aí de como as empresas atuam quando elas recebem dentro do seu ambiente ali as denúncias, tanto de assédio dentro, quanto de funcionárias que estão sendo agredidas. Então, criar aí um mecanismo de defesa para a gente criar uma lista para exaltar as empresas que combatem o machismo dentro delas, as empresas privadas. Exaltar as empresas que têm iniciativa de formação do seu quadro de funcionários. Então, promoção de palestras com profissionais dentro do ambiente da empresa, para começar essa conscientização nesse espaço de trabalho desses homens e mulheres, estar alerta para as denúncias de mulheres que estão sofrendo e também para acabar com os casos de assédio dentro das empresas. Uma outra é sobre o aumento da licença paternidade para os servidores públicos. Hoje são 5 dias, né? O aumento para 20 dias de licença paternidade. Que ainda, se a gente for pensar, é pouco, né? Pouquíssimo. Mas, e que engraçado, né? Olha eu interrompendo, desculpa. Olha como que a sociedade mostra, né? A mulher vai ficar mais tempo. É o papel da mulher ter que cuidar do filho. Eu ficando 5 dias, falar, homem, não é o seu, você vai trabalhar. Exato. Então, assim, já é todo um círculo machista, né? Pra falar, olha, mulher, então é isso. E aí a mulher depois vai trabalhar, deixar o filho e vai se sentir estrutura culpada. de produção da vida, Exato. total. Exato. Aí tem outro... Aqui, como peguei a listinha aqui. Sim. É tanto, tá vendo? Que elas... Aí, pegando esse gancho também, tem o projeto de pré-natal masculino. Isso. Que é não só o treinamento de profissionais da saúde que atendem as mulheres no pré-natal também a aprenderem a serem mais, como eu posso dizer, aprenderem a receber esses homens, os pais, né, no acompanhamento, mas também fazer um programa de acompanhamento de saúde do homem, do pai. Então, é exame de diabetes, exame de hipertensão, tem uma série de coisas para cuidar da saúde desse homem também e também promover informações sobre o puerpério, que é a fase, assim, logo recém-nascido, o bebê fica totalmente dependente da mãe, né? E aí, como que o pai pode auxiliar nisso? Então, é incentivar a parentalidade. Chupa essa, conservadores, falando que a gente é contra a família. Exato. Olha, É engraçado gente, que aí, tá é vendo? isso Aí vai falar, tá vendo? Essas feministas vêm só pra fazer coisa pra mulher. Vocês já falaram do auxílio paternidade, agora falou desse... Ou seja, né? Exato, exatamente. Aí tem outro também, esse ali, com certeza você vai apoiar a gente. Ah, não, eu já tô Deixamos apoiando em amigos todos. já. Colocar na lista de preferência para os programas habitacionais casais LGBTQIA+. Ah, Isso. Porque hoje obrigado, tem alguém as tá mulheres- olhando a gente. Porque primeiro, já tem, né, as mães solo, mas também a gente sabe, a gente tem plena consciência que
As pessoas LGBTQIA+, são expulsas de casa por serem quem são. Tem mais dificuldade para encontrar boa remuneração, Trabalho. boa colocação no trabalho, principalmente as pessoas trans, não só as mulheres trans, os homens trans também. Gente, que incrível. Então, colocar como preferencial também na lista nos programas habitacionais. Você vê, gente, tem gente pensando, identificando os problemas e trazendo soluções para eles, né? Porque esse caso, por exemplo, dos LGBT serem expulsos de casa, ninguém olha para isso. Aí eles vão para onde? Ninguém está preocupado Nossa, com isso. depois eu vou beijar vocês. E as mulheres estão. Então, é isso. Fica uma dica aí para o pessoal de casa, antes de votar, procure saber o que o seu candidato pensa sobre os problemas da sociedade e quais as propostas que eles trazem para resolver isso. Porque identificar o problema é até que relativamente fácil. Ele está ali na sua frente, você vê. Mas trazer uma solução para ele é que é difícil. E você vê quantas soluções as meninas do Coletivas estão trazendo para esses problemas que ainda persistem na E sociedade. verificar o que eles fizeram, né? Que a gente vê que, infelizmente, aqui na Câmara de Rio Preto, a maioria se reelege. Mas o que ele fez? Sim. Né? Quais são os projetos de lei? Quais foram as votações? O que ele foi a favor? O que foi Eles contra? aprovaram o orçamento do Edinho. Né? Ou a Semana da Bíblia. Eles aprovaram o cheque branco pro Edinho. Né? Enfim, né? Né? E aí o Conselho da Diversidade Sexual, que é importante para toda a categoria, eles vai lá e barraram. Então, assim, olha como que é importante. Então, assim, eu sei a situação que tá e a gente sabe também que há compra de votos, né? Não, a gente não vou falar que a gente sabe, né? Porque é muito forte isso. A gente imagina que possa ter. Então, assim, não é R$50 que você vai receber tudo. Olha a diferença que pode fazer na sua vida, né? Sim, e aí tem alguns projetos ainda que vão aparecer, não acabamos ainda, não colocamos todos. Até o final do mandato ainda vai aparecer aí mais uns projetinhos. Mas o que vocês acham, assim, da probabilidade? Você acha que vai dar para alguns ser aprovados ou não? Como que é isso? Como que funciona E como agora? é a campanha de vocês ali junto aos outros membros da casa para poder aprovar o projeto? Vocês têm essa articulação? Vocês conversam? Todo mundo entra nessa articulação ou é só a representante? Como funciona? Não, as articulações são feitas por todas nós, né? Então, a gente conversa com os assessores, com os vereadores, coloca aí o que está sendo posto, né, nos bastidores, tem toda essa articulação o tempo todo. Sobre serem aprovados, é óbvio que o nosso sonho de princesa vamos aprová-los todos. Mas a gente sabe do conservadorismo dessa Câmara e a gente sabe o quão polêmico também é o fato de estar sendo proposto esse projeto pela nossa candidatura, pela nossa vereança. Mas, acima de tudo, a gente também entende que o espaço institucional é um espaço educativo. Estar lá nesse mês nos dá holofote para a gente continuar essa luta por fora, porque não é porque a gente saiu que a luta parou. Então, a gente pega esses projetos, alguns vão seguir, e o Rilo que vai encampá-los, continuar com eles, e junto com o Rilo por fora, no nosso cotidiano de militância, a gente continua pegando essas pautas e trazendo para o debate. Então, mesmo que não sejam aprovados, suscitar esses debates é fundamental. Levantar a bola para discussão, Isso, né? Porque agora que eu sei que é possível isso, eu vou querer. Agora não, eu vou cobrar o outro. Exato, Não, né? Porque exato. É isso. é muito legal, né? Mas assim, e é triste saber, vocês terem a consciência que pelo fato de vocês serem mulheres, isso é um impeditivo, né? Eu tava Não são vendo uma mulheres de esquerda. Mulheres de esquerda, isso, né? Porque se fosse a mulher Feministas burguesa. e abortistas, segundo alguns sujeitos. Nossa, gente. Né? Enfim, o que foi a primeira sessão? Porque aí, por exemplo, quando eu vi uma reportagem grande que, por exemplo, um jornal aqui bem de alcance fez com vocês, aí quando eu fui ver os comentários, eram comentários todos machistas. Horroroso. Ah lá, ó, vão lavar louça. Por que vocês vão lá? Porque vocês vão lá pra fazer o quê? Então, como que é difícil? E eu queria que vocês falassem, eu sei que vocês sempre falam isso, mas principalmente pra mulher, qual que é a importância do feminismo, né? Pra sociedade, pra vocês, porque é tão deturpada essa palavra que aí as pessoas, sabe, acaba fazendo uma confusão e acaba sendo contra até sem saber. E também como vocês respondem a esses ataques machistas. Vamos lá, porque essa questão do feminismo ser colocado Pejorativamente. pejorativamente, digamos assim.
não vem de hoje, é uma construção bem antiga, é a questão do patriarcado, de colocar os nossos corpos dentro do ambiente doméstico. A gente não tem que querer ocupar a rua ou ocupar os nossos espaços, mulher não pode querer, mulher não tem, enfim. Ainda mais quando esses corpos são racializados, como as mulheres negras estão na periferia, então tem o impeditivo financeiro, o impeditivo físico, o impeditivo moral. Então, a moralidade, esse pânico moral que tem tomado a política, principalmente nos últimos 5 anos, é justamente porque o povo trabalhador, as mulheres trabalhadoras organizadas e tendo consciência do que elas precisam para melhorar a sua vida, coloca em xeque toda a base que sustenta quem está no poder. Então, eles precisam domesticar o povo, seja moralmente, seja por dogma, seja fisicamente, colocando esse povo em periferia, seja financeiramente, colocando uma política de arraso social total. Então, não é só o feminismo que é demonizado dessa maneira. A pauta LGBTQIA+, também sofre isso. A pauta da negritude também sofre isso. Há muito mais tempo até se ferver. Se ferver, tudo corre ao mesmo tempo. Por isso que a gente fala que não é questão de pauta identitária. São pautas interseccionais. São pautas de existência, cruzam, não é identitária. Né? Elas se cruzam. Não é à toa que hoje a gente está pesando 4 anos da morte de uma mulher negra, lésbica, periférica, mãe solo, que ousou ir para a política para defender corpos que doíam como o dela doía. E não é à toa que ela foi assassinada. Por isso que aí eles ficam falando assim, mas tudo vocês ficam falando de Marielle. Não é à toa que ela virou símbolo, não só pela história do ser humano que ela foi, maravilhoso, mas tudo o que ela representa politicamente. Exatamente. E é muito... Eu sempre digo isso nas minhas aulas, né? Por argumentos racionais, defendam para mim a desigualdade. Quem é capaz, por argumentos racionais, de defender a desigualdade? Porque os movimentos sociais são movimentos que lutam por igualdade. Se você deixa isso explícito para a população, como é que racionalmente eles vão convencer a população? Olha, como que moralmente eles vão se colocar falando defendemos a desigualdade? Porque é o que eles defendem, a desigualdade. Porque o capitalismo se sustenta da desigualdade, isso é um fato. O sistema que a gente vive é um sistema cujas relações só se mantêm pela exploração. E a exploração só se mantém pela desigualdade. Então, como eles não podem dizer por A mais B, nós não queremos igualdade, eles vão desmoralizar todos os movimentos que lutam por igualdade. Então, é uma maneira de desmerecer, né, os movimentos e convencer a população de que esse é um movimento ruim, que quer acabar com a família, que quer fazer o aborto, que quer, sei lá, matar os homens. Em especial os homens, assim, eu acho que é muito mais estratégico, porque, gente, desculpa, toda a minha experiência, que não é muito, né? Vocês são muito melhores que a gente. E de verdade, vocês são muito mais fortes, e não é romantizando, é porque assim... Eu acho que a gente tem medo de vocês. E é por isso que a gente, o tempo todo, tenta derrubar. Como fizeram com a Dilma, né? Claro, você pode não gostar da gestão dela, tudo, mas por quê? Uma grande parte é porque ela é mulher. Sim. Ela foi mulher. Então, assim, a gente sabe a força que vocês têm. E aí, se vocês entrarem, não vão conseguir sair. E aí, tem que derrubar, entendeu? É que... Não, pode falar. Não, eu só ia dizer assim, é que eu acho que essa questão do ser melhor é porque é aquilo que eu disse anteriormente. Como a gente esteve relegada, sempre sendo subjugada, a gente meio que se obriga a ser mais, no sentido de fazer melhor, saber mais, de não se comprometer com coisas de qualquer maneira, porque a gente vai ser desmerecida mesmo sabendo muito, a gente vai ser questionada mesmo tendo certeza daquilo que falamos. Então, a gente se obriga. Então, isso acaba fazendo com que a gente pareça melhor. E mesmo sobrevivendo a jornada, mesmo tendo jornadas duplas e triplas, a gente continua ocupando os espaços. A gente tá tirando força do útero para fazer isso. A gente tá tirando força do gênero para fazer isso. A gente tá tirando força do psicológico para fazer isso de qualquer lugar. Então, assim, é por isso que a gente pode ser assustador ou parecer melhor. É porque a gente não esmoreceu. A gente não esmorece. A gente continua, sabe? Então, eu mas ia falar não que é uma assusta, questão de sobrevivência.
É. A gente Não tem precisa, escolha, né? Não tem escolha. É. A gente, para sobreviver, a gente precisa. Gente. E assim, a gente vê, por exemplo, mulheres, né, contra as feministas. Por que isso acontece, gente? É falta de conhecimento, de educação mesmo. Acho que as mulheres, no geral, não têm uma noção que se não fossem os movimentos feministas, nem CPF a gente teria, nem o direito de usar uma calça jeans para sair na rua. Mas não só a falta de conhecimento, alguma coisa assim. Também tem a questão do medo. E também a criação, a cultura, desde sempre. Por isso que a Simone de Beauvoir fala, né? Não nasce mulher, torna-se. Então, você pode ver que o que é ser mulher brasileira é diferente do que é ser mulher no Sri Lanka, na Rússia, na Índia, né? Tem papéis e colocações dentro da sociedade completamente diferentes, até muitas coisas. Mas sempre tem aquela raiz ali, a mulher que cuida da casa, a progenitora Ou seja, o patriarcado não muda, né? O patriarcado não muda na sua Essência. essência. E aí, então há um medo também de... A gente vive num mundo capitalista. Como é que eu vou dar conta de sobreviver se eu não for casada? Como é que eu vou me manter casada se eu não der filho, se eu não fizer a janta, se eu não fizer o que o meu marido gosta? Que é sinônimo Então, de felicidade, né? O Foi vendido. sinônimo de felicidade, o sinônimo de moralidade, de ser uma pessoa virtuosa, ou principalmente uma mulher virtuosa, que para sobreviver também e para ser aceita numa comunidade, etc., ela precisa performar estes papéis. Então, por isso que muitas são contra. Porque assim, você falar assim, você é livre até para você descobrir exatamente como você quer viver, sendo que ela tem um roteirinho prontinho para ela, pode ser assustador. E se falaram para a vida inteira dela que se ela não seguir esse roteiro, ela vai se lascar. É melhor ela seguir esse roteiro. Então ela vai ser contra quem falar assim, cara, esse roteirinho aí não tá dando certo, não. Olha, eu sou uma mulher que eu não fui mãe por opção, porque eu nem tenho muita afinidade com crianças, com essas atividades do lares, enfim. Mas eu vejo que as minhas amigas mesmo sempre me cobraram, nossa, mas e como que vai ser? Você vai se sentir incompleta. Eu falei, eu não me sinto incompleta. Exato! Eu gosto de dormir. Que ao invés de ficar cuidando de criança chorando, eu vou pro shopping completo. Antes que pareça até um discurso de que somos contra a criança, uma coisa. Não, se a mulher quer ser mãe, se contemplar sendo mãe, ótimo, lindo, ótimo. bom Vamos pra ela. fazer políticas para que essa mulher não esteja esgotada por só, pelo menos, cumprir com um sonho da vida dela, para que o pai seja presente, para que ela tenha uma rede de apoio social, para que o poder público garanta futuro para ela e para o filho dela. Que ela esteja em segurança. E se a mulher não quiser ser mãe, que eu também não sou mãe, também por escolha, já quis até alguns momentos da vida, mas passou. Você tem seus gatinhos, né? Eu tenho Lindos. meus gatos. Eu sou gateira. Também, né? Olha lá, já vamos falar de gato. Não fala mais de filho, fala de gato. Então, assim, eu não sou menos mulher, ou menos completa, ou menos virtuosa, ou menos digna de respeito por não ser mãe. E aí, no dia da primeira sessão que a gente participou lá, foi o Dia das Mulheres, mas assim, todos os vereadores, praticamente, acho que só teve um ou outro que falou. Nem sei. Não, acho que todos. Gente, virou um segundo Dia das Mães. Não era Dia das Mulheres. A minha mulher que é mãe. Agradeço a minha mãe que me teve. Essa porque piada é a mulher que péssima. gera. É a mulher que gera, e não sei o dom quê, da mulher. o dom da mulher. Ou seja, aquela obrigada pela mãe por ser submissa. Cuida. Né? Foi Maria e foi Maria Madalena que levou a palavra de Jesus. Teve um lá que falou um negócio. Então, as mulheres que anunciam o cristianismo, a cuidadora. Nossa, que vergonha, né? Num país laico. Tudo bem ser cristão, cara. Beleza, mas, cara... Não, mas lá não, de março né? não é sobre isso. Não, Não é absolutamente. sobre a maternidade. E eu posso provocar de novo? Porque as pessoas que devem estar lá falando assim, mas elas estão falando de mulher, de diversidade, mas
no grupo delas não tem mulher preta, não tem mulher trans, que diversidade que é essa? Que é o que as pessoas falam. O que vocês falam para essas pessoas que falam, tá, mas cadê a diversidade por ser só mulheres brancas, assim? Gente, é o povo falando, tá? Não, mas é importante a gente falar, porque depois vão falar, olha, tá vendo, tá falando, mas então vamos já explicar. Aí a gente já deixa gravado, já, né? Aí tem print na Eu vou internet. cortar, eu vou fazer um corte, aí vocês mandam quando alguém... Isso. Quando alguém... Então, vamos lá. No começo até comentei, né, que as coletivas poderiam ser mais do que nós 4, que a gente fez o convite a várias outras mulheres. E várias eram negras, mulheres, mães, trabalhadoras. Aí a gente tem as meninas que são bissexuais. Então a gente tem diversidade. Aí sobre a questão da mulher negra, não conseguimos ter uma representante, porque as que a gente convidou declinaram por compromissos políticos, compromissos familiares, compromissos pessoais. Até de existência mesmo, né? Existência. Então, não foi por falta de procurar, foi a questão do sistema mesmo que... E é uma questão de que, obviamente, por sermos mulheres brancas, instruídas, no sentido de termos tido acesso ao ensino superior, nós temos privilégios. A gente, apesar de trabalhar dia e noite, eu falo literalmente, todas nós trabalhamos, apesar de termos as demandas das nossas casas, nós temos empregabilidade formal, nós não sofremos racismo, nós temos privilégios que nos possibilitam já estarmos neste passo à frente. Não é fácil achar mulher preta, mulher trans, que consiga fazer todo esse movimento já. Elas vão chegar, mas tem as que já estão fazendo, mas é óbvio que tem a ver com os nossos privilégios também. Só que não sermos não significa que não escutemos e que não aprendamos e que não estejamos de olhos muito abertos para essa população e ouvidos também. Porque a nossa militância já nos ensinou. Se o nosso feminismo não for trans, se o nosso feminismo não for preto, se o nosso feminismo não for contra o capacitismo, se o nosso feminismo não for indígena, a gente não é feminista. Então, infelizmente, nós não temos essas companheiras do lado. Nós tivemos a Thalita, que era uma coletiva em off. Também. Que não teve... Ela não conseguiu falar, vou ser uma coletiva aqui, e também tinha projetos de vida, e precisava, né, não sabia se estaria em Preto, mas ela construiu a candidatura toda com a gente. Tanto uma que mulher agora preta, ela está né? em BH, linda, maravilhosa, morrendo de saudade dela. E aí a gente se questionou também sobre isso. É um questionamento super pertinente. E é importante falar sobre isso, né? Porque aí mostra mais humanização e quanto a gente ainda precisa melhorar estruturalmente para que mulheres pretas tenham a possibilidade, a capacidade de... Não, elas têm a capacidade, mas talvez a possibilidade, né? A disponibilidade. Porque, Eu acho que é isso. Eu acho que para mulher preta tudo é mais difícil do que pra gente. Então, ela mora mais longe do trabalho, ela fica mais tempo no trânsito, ela tem que se dedicar mais tempo à casa, ela vai ter menos tempo para ela do que a gente, do que vocês, né? Por exemplo, eu acho que isso... mas eu espero que isso possa se resolver com o tempo, e eu acho que isso também é um dos objetivos de vocês, né? Poder proporcionar e poder trazê-las mais para perto também, né? Para a luta. A gente precisa criar uma rede de apoio também e suporte para essas mulheres, porque é só ver o caso da vereadora do PT lá de Catanduva, agora me fugiu o nome dela, é Thaís. Gente, o que essa mulher está sendo perseguida lá em Catanduva não é pouco. Não é pouco. E é uma mulher negra, assim, aguerrida cara... Então, a gente precisa, além de criar suporte, a gente precisa ser uma rede de apoio, porque o que a gente está falando, nós somos a nossa rede de apoio, mas essas mulheres vão ser ainda mais atacadas, assim. Muito mais, porque já são atacadas pelo racismo cotidiano, já são atacadas, né, pela transfobia cotidiana, e aí vão ser alvo político. E aí o ódio sobre corpos divergentes é muito maior. Entendi. Ô, gente, já estamos chegando aqui no nosso não, aqui você viu, né? Já tá... Nossa, dá pra fazer 3 horas. Né? Nossa, vai matar o espectador. Mas quem sabe a gente marca, né, uma nova, quem sabe num próximo mandato, numa próxima eleição, e a gente possa se ver de novo.
Mas a gente sempre pergunta aqui para todo mundo, né? O nome do nosso podcast é Sem Tabu Podcast. A Bruna já veio aqui, ela é a primeira que vem pela segunda vez aqui. Ai, gente, né? eu tô tão honrada, Eu acho, cara, que ela, sério. eu acho que ela é a terceira entrevista. Depois pesquisa, depois de você ver essa, vai lá e vê só um da Bruna, assim. Isso, por favor. Foi muito legal, inclusive. E a gente gostaria de perguntar para vocês se tem alguma coisa para as coletivas e para vocês, para a Bruna e para a Fran individualmente, se para vocês tem alguma coisa que ainda é tabu. Essa pergunta me pegou da outra vez e me pegou de Você nem pensou, né? Falei, agora eu vou responder. Não pensei. Fran, o que pra você ainda é tabu? Vamos lá. Tem tanta coisa, gente. Minha cabeça tá igual várias bolinhas de ping-pong fazendo assim. Uma coisa que é tabu, além de todos os assuntos que a gente falou aqui, das pautas que a gente defende e tudo mais, é quebrar um estigma que a gente tem dentro da gente, que a gente tem que estar produzindo o tempo todo. Que a gente tem que ser funcional o tempo todo. Olha que legal. A gente tem, então, quebrar essa lógica de produz, tá tão impercutido dentro da gente, e essa cobrança de não só produzir, tem que estar muito perfeito. A gente não se perdoa, a gente arma barreiras para dialogar com os outros. Então, esse é um grande tabu para mim. Nossa. É isso. Viva o ócio. Podemos. Descansar, podemos. Exatamente. Olha, eu acho que pegando um pouco o gancho da Fran, e ela me fez pensar numa coisa, é talvez também essa questão de que nós, mulheres, temos sempre que ser muito cordiais, muito calmas, responder com muita sabedoria, porque quando a gente se exalta, a gente é louca, né? Histérica, Exato. neurótica. E aí, cara, a Lina, lá no BBB, ela fez uma fala falando sobre como o ódio também é importante, como a raiva também é importante no processo, se permitir esses momentos de extrapolar, porque é neles também que a gente se fortalece. E se o macho, se o machista, a machista, o sujeito achar que nós estamos sendo loucos, lamento, eles que arquem com uma mulher que não ousa baixar sua voz. Então, acho que isso é um tabu, quebrar isso dentro da gente. Maravilhoso isso, Legal! né? É porque eu acho, né, que a questão da... Acho que o que muda é a indignação. Eu acho que vocês se juntaram porque vocês eram pessoas indignadas que não queriam aceitar, né? Então eu acho isso maravilhoso. E pra finalizar, vocês olhando pra quem tá lá, e a maioria das pessoas vai pensar assim, política é tudo igual. Ah lá, ó. Não, gente, não tem jeito, tem que colocar uma bomba. O que você falaria pra maioria das pessoas que pensam isso? O que vocês diriam se você estivesse frente a frente? O que eu diria é, o seu discurso de que política é tudo igual foi implantado na sua cabeça justamente para que você não pense sobre política, para que você não pense que você também é um agente político, porque política não é para quem tá lá longe, não é para o outro. Política não é para coletivas. Política é para o Zé da Quebrada também. Política é para Maria do Boteco. Política é para todo mundo. A política tem que ser democrática e representativa. Quando dizem que política é tudo igual, é porque muitos dos que estão lá de fato são iguais, porque eles estão ocupando esse espaço há anos. Porque você comprou esse discurso, se desresponsabilizou do seu papel de cidadão e também se recusou a abrir os olhos para quem está tentando romper essa barreira. Se tá ruim, vai lá, invade e muda. É isso. Eu acho que a gente podia terminar com Fora Bolsonaro, não é? Fora Bolsonaro! Obrigado, meninas. Obrigado, gente. Como que faz o pessoal acompanhar vocês? Quem quer Rainha saber? das Nossa, eu redes, gostei. Fran. Como que faz, Fran? Vamos lá. Páginas no Facebook, rede no Instagram, é @coletivasriopreto. Nosso e-mail, coletivasriopreto@gmail.com. A gente tá sempre acompanhando, não sou só eu, tá? Tem mais gente, a Pri, a Bia, a Ana, né? A gente montou uma equipezinha, assim, a gente estar sempre de olho nas mensagens. E aí, quem manda algo pra gente, já manda lá pras meninas, ó, vamos responder aqui, pessoa tal perguntou. Que mais?
Acho que a gente teve... A gente chegou a montar um canal no YouTube também, mas a gente tá sem postar desde a campanha. Então vai pro Mas a gente Instagram, tá que acho que o lançando- Instagram é o que mais tá, né? mais Isso. atualizado. Ó, desculpa, Fran. E assim, agora que a gente tá criando vários vídeos, porque a gente tá tendo conteúdo com tanta coisa que a gente tá fazendo, vou organizar as coisas pra colocar coisinha no YouTube, mas o hype mesmo é no O Instagram. gente. E, gente, curte e compartilha, porque isso também faz com que vá pra lugares Sigam que a a gente não gente. imagina, né? Eu só queria dizer que a gente agradece muito todo mundo que teve com a gente na campanha, que falou pra alguém votar no Coletivas, que teve com a gente na rua, que foi lá que digitou nosso número na urna e que nos deu um abraço de apoio e que simplesmente sorriu pra gente, disse incrível o projeto de vocês. A gente agradece todo mundo que colaborou com a gente de qualquer maneira e agradece muito o espaço aqui, que é muito importante pra gente, viu? Que agradece. E muito sucesso pra esse podcast sempre. Obrigado, Bruno. Obrigado, Fran. E tamo na luta. O que precisar da gente, né? A gente tá aqui como parceiro, tá bom? E você que tá aí, que ficou até agora, vai lá, curte, compartilha, manda pro vizinho, manda pro grupo de esquerda, manda pro grupo de direita da família também, que vai ser ótimo pra reunião de domingo. E toda quarta-feira, às 20 horas, vem aqui no canal do YouTube da Detremura pra gente ter uma entrevista tão legal como essa, tá bom? Então, beijo e até a próxima. Gente, não esquece de deixar o joinha e compartilhar o vídeo. Até a próxima. Tchau, até mais. Tchau!